Olá, esse é o Mulheres Mais, o podcast da saúde feminina. Mulheres Mais é uma realização da Eumeco, uma farmácia pioneira na manipulação de implantes hormonais do Brasil, fundada pelo cientista e doutor Elcimar Coutinho. Quando o assunto é terapia hormonal, somos referência. Eu sou Patrícia Alves, jornalista e mulher 40+. Estamos começando Mulheres Mais, o podcast que debate o bem-estar e a saúde feminina. E nesse episódio, contamos com a presença da doutora Maria da Graça Andrade Azaro. Tudo bom, doutora? Tudo bom, Patrícia? É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. A doutora Maria da Graça Andrade Azaro é ginecologista e especialista em mamas. Isso. Bom, hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante, que é o câncer de mama. O câncer de mama é comum no Brasil? É muito comum no mundo inteiro, né? E só para se ter uma ideia, a última estatística do INCA de 2022 se esperava mais de em torno de 66 mil casos novos de câncer de mama. Só aqui na Bahia, em torno de 4.600. Então é muito, assim, são novos casos, uma incidência que tem aumentado. Em Salvador, quase 1.100 novos casos, isso para 2022. Então é muito incidente e tem aumentado bastante. E só mulheres têm câncer de mama? Não, os homens também têm câncer de mama. Então, para cada 100 casos de câncer de mama da mulher, vai ter um homem com câncer de mama. Isso é importante, apesar da proporção de se dizer 1%, Sim. mas esse alerta é muito importante, porque por o homem achar que não pode ter, muitas vezes o diagnóstico é tardio. E aí você já vai ter um diagnóstico mais tarde, com tratamentos mais agressivos e com aumento da mortalidade. Né? Homens com a faixa etária em torno de 50 a 70 anos é mais incidente, homens com obesidade, com sedentarismo, bebida alcoólica, uso de anabolizantes, então tem vários fatores de risco e isso é importante estar atento. Eu ia perguntar exatamente o que causa o câncer de mama. A doutora acabou de falar um pouco dos fatores de risco. Existe alguma causa específica do câncer de mama? Não tem uma causa específica. Ele é multicausal, multifatorial. Então você tem causas que são hereditárias, né? Aquelas mutações hereditárias que vêm passando de uma família, mutação genética, né, para outras pessoas. Você tem aquelas lesões precursoras da mama, proliferativas, então aquelas mulheres que apresentam hiperplasias atípicas, não os nódulos benignos, mas aqueles atípicos, então são fatores de risco. E aquelas emergentes, fatores emergentes, que aí vêm com esses fatores de risco. Então, da vida moderna, da alteração da vida reprodutiva, dos hábitos, né? Então, obesidade, sedentarismo, o etilismo, né? Então, hoje em dia se bebe mais, isso também já se sabe que aumenta risco para todos os tipos de câncer e para os de mama também. Tabagismo, então, a vida reprodutiva, aquela mulher que menstrua muito cedo, e que também para de menstruar muito tarde, filhos acima de 30 anos, 35, os primeiros. Então, tudo da vida moderna acaba aumentando. Radiação ionizante, então, assim, é um tipo de doença multifatorial, né? E o que exatamente a gente pode fazer, os nossos ouvintes podem fazer, se é que existe algo a fazer, para reduzir o risco de ter câncer de mama? Na realidade, é justamente você identificando que aqui aumenta o risco e tentando minimizar esse impacto. Então, você procurar ter uma vida mais saudável, né? Então, hoje em dia a gente bate muito isso, as campanhas estão todas em cima disso, né? E a gente fala assim, quanto antes melhor, é uma campanha que a Sociedade Brasileira de Mastologia faz, Sim. que é para você despertar para esse cuidado. Então, é importante, sabe-se que diminui risco, ou a atividade física, aumentar a atividade física, cuidar do peso, principalmente mulheres 40 a mais, mulheres em menopausa, já se sabe que o aumento do peso pós-menopausa aumenta demais esse risco, né? Diminuir a quantidade de álcool que se ingere, né?
tirar fumo, hábitos que são nocivos. Então a gente diz assim, procura ter uma qualidade de vida melhor. Se você tem uma qualidade de vida melhor, você diminui esse tipo de risco. E quais são os primeiros sinais ou sintomas do câncer de mama? Olha, na realidade, a gente diz assim, quando a célula, porque o que acontece no câncer? Você tem uma divisão celular inadequada, então há uma mutação naquela célula, no DNA, e ela começa a se dividir desordenadamente de uma maneira mais rápida. Mas enquanto ela está nessa divisão, a gente ainda não consegue identificar. Quando ela começa a aumentar e chega a dar uma alteração, um nódulo palpável, que às vezes as mulheres veem. Então tem que se atentar a pequenos sinais, né? Não tem que esperar palpar. Sim. A gente fala assim, o autoexame é importante, não é porque é obrigação da mulher identificar se aquilo que ela palpa é um câncer, mas ela se Claro. conhecer. E aí ela saber que aquilo está diferente e procurar um Porque o corpo dá profissional. sinais, né, Isso. doutora? Então, às vezes, você tem uma assimetria da mama, não aquela assimetria que a gente diz fisiológica, Sim. que toda mulher tem uma mama um pouquinho diferente da outra, mas uma assimetria que vem rápida, um abaulamento, uma área avermelhada na pele, a textura da pele. Então, às vezes a gente diz assim, pele em casca de laranja, uma área de retração, aquela saída de secreção pelo mamilo, pela papila, mas não é aquela que você espreme, que machuca para sair, é aquela que você acorda e está suja a camisola, que suja a roupa íntima, aquela secreção avermelhada, aquela secreção transparente, que a gente chama assim água de rocha, né? Então, essas modificações, ou uma área endurecida, palpável, então isso daí deve alertar para você procurar um especialista antes daquele período da rotina, né, que deve ser feito para procurar alterações que não são ainda palpáveis, que não são visíveis. E além dessa dica das mulheres estarem sempre atentas ao próprio corpo, quais são os exames de rotina hoje recomendados para a detecção do câncer de mama? Em rastreamento, ainda o que é mais recomendado para você pensar em câncer precoce é a mamografia, né? Ela ainda é o padrão quando a gente pensa em detectar câncer inicial. E ela é feita de quanto em quanto tempo? Porque os médicos Difere? divergem um pouco Eu vou disso. colocar em termos assim, o que é que a gente tem de recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia. As mulheres sem fatores de risco adicionais, que sejam fatores hereditários, genéticos, ou que tenham tido alguma lesão anterior, a partir dos 40 anos, anualmente. Então, esse é o rastreio básico. Agora, os outros exames você faz porque não existe um exame que seja 100%. Claro. Então, mamas densas, mamas mais jovens, você tem o auxílio de uma ultrassonografia. Mas uma coisa que é bom deixar claro, as mulheres às vezes acham, é mamografia, é radiação, eu tenho medo, minha mama é densa, não vai ver muito, eu posso substituir mamografia por ultrassom? Não. A ultrassom é auxiliar. Até Não o próprio uso da prótese. substituição. A prótese das mamografias bem realizadas, elas não vão interferir. Você tem manobras na mamografia para fazer deslocamento da prótese e conseguir avaliar a mama. Tanto que nós reconstruímos mama pós-câncer com próteses. Então, assim, você fazendo bem não vai ter problema, mas anualmente a partir dos 40 anos. Mulheres de maior risco hereditário, a partir dos 30. Né? Então, antes disso, não. Você faz outros segmentos, você tem exames auxiliares, como ultrassonografia, em alguns casos específicos a ressonância, mas são casos que você direciona. Mas o padrão de rastreio precoce, mamografia. Perfeito. Vamos falar um pouco de terapia hormonal, que é muito polêmica quando a gente fala de câncer de mama. Mulheres que tiveram câncer de mama podem fazer o tratamento de reposição hormonal? Não tem indicação. Nós não temos ainda subsídios para poder liberar. Então, se você for avaliar em todos os estudos que tem, não te dá substrato para você liberar reposição hormonal em quem já teve um câncer de mama. É claro que tratamento hormonal é individualizado. Então, assim, eventualmente você pode ter um caso
em que a paciente teve uma lesão atípica precursora ou teve e que tem um problema seríssimo na menopausa que vai ser incompatível com a vida dela. Mas isso é um caso Muito selecionado isolado. que você tem que discutir muito realmente. Mas não é. Então você não vai ter na Sociedade Brasileira de Mastologia nem na mundial ainda indicação para quem teve, tá? Mas você tem que individualizar cada vez mais os casos. E é sempre bom aqui também, doutora, a gente falar sobre a qualidade da terapia hormonal que a paciente vai fazer, que implante que ela está colocando. Não tenha dúvida que é individualizado, porque a gente, assim, é diferente quando você pergunta para quem teve câncer de mama. Sim, Isso é uma sim. coisa. Para isso não se tem indicação. Já para quem teve. Para quem não É diferente teve, de quem não teve. e as mulheres 40 a mais que Isso, começam a que entrar na começam a fase de entrar na declínio fase de hormonal. menopausa. Então, se você for ver o que se tem de estudo até hoje, tem um impacto, um aumento no risco, na incidência, tem, mas é muito baixo. Então, quando a gente fala assim, é um risco relativo de 1,2. Se você for para um risco absoluto, é tipo assim, de cada 1.000 mulheres, quem faz vai aumentar 1. Então, você tem que diferenciar. Claro. A gente sabe que as mulheres hoje, além da expectativa de vida ser maior, né, as exigências da vida são maiores. Sem e o dúvida. impacto da menopausa é muito grande para a vida da mulher. Então, muito mais do que o fator de risco do câncer em si com a reposição, é um fator de obesidade, é um fator do sedentarismo, é um fator de uma má qualidade de vida. Então a gente diz, se você dá valor a um risco de 1,2 nesse aumento relativo, se você for comer uma batata frita, como eu disse, você tem um risco maior. Sim. Se você estiver acima do seu peso, você vai ter um risco infinitamente maior. Sedentária. Etilismo, então aumento do hábito mesmo de se beber álcool muito maior. Então a gente diz assim, fazer reposição, você tem que merecer fazer. Você tem que cuidar de você. Sim. E aí sim você poder fazer uma reposição fazendo com atenção aos segmentos, aos exames de avaliação periódicos e imaginar que se uma mulher que se cuida, uma mulher que se gosta, que está vivendo bem, que está com seu status hormonal equilibrado, ela vai se cuidar. E se por algum acaso ela tiver nesse perfil de aumento, ela vai descobrir precocemente também, Claro. porque ela vai estar se cuidando. Então, cada vez mais você diferencia e você olha para o cuidado com aquele cuidado de saúde, né, de promover saúde mesmo. E doutora, qual a dica aí que você pode dar para as nossas ouvintes mulheres mais? Mas vai hoje em dia todo em torno disso, né? De não se esquecer, de se cuidar. E isso a gente fala no cuidado geral, né? Então, fazer os exames de rotina, né? Não procrastinar. Então, você vai ter, você sabe que você precisa ter uma avaliação que seja anual. Se você estiver usando a medicação hormonal, ok, faça com 6 meses uma avaliação ao seu mastologista. Você vai ter uma orientação de como vai seguir. Se em algum momento você perceber uma alteração, procure, não espere os exames de rotina, Claro. né? E se cuide. Então, hoje em dia a gente diz, olhe para você e se cuide. Evite estar acima do peso. Não seja sedentária. Não é que você vai dizer nunca vá beber, mas cuidado com esse exagero. Um equilíbrio. Um equilíbrio. Então, todo na Essa vida é a é grande equilíbrio dica. e se cuidar, né? Excelente dica, doutora Maria da Graça, muito obrigada, foi uma honra recebê-la aqui para esse bate-papo tão importante. Bom, eu acabei de receber aqui a doutora Maria da Graça Andrade Ázaro, que é ginecologista e mastologista. Querido ouvinte, espero que você tenha aproveitado esse conteúdo e fique à vontade aí para compartilhar com seus amigos e familiares. O podcast Mulheres Mais é uma realização da Eumeco, uma farmácia pioneira na manipulação de implantes hormonais do Brasil, fundada pelo cientista Dr. Elcimar Coutinho. Quando o assunto é terapia hormonal, somos referência.